Durante o primeiro fórum sobre violações de direitos após o 8 de janeiro, promovido pela Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro no Senado, no painel que debateu as irregularidades e nulidades nas prisões em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o senador Jorge Seife manifestou sua frustração com as omissões do Senado e seus deveres constitucionais. O senador apontou que, mesmo tendo sido eleito, não tem poderes para agir isoladamente e afirmou que sua atuação fica reduzida a denunciar os abusos. Seife apontou que, ao menos, foi possível instalar a CPMI do dia 8 de janeiro. Ele disse: "Estamos em uma CPMI que foi uma vitória, acima de tudo, de Deus, para ao menos utilizar o que o parlamentar tem de mais nobre, que é a sua voz, para denunciar os abusos que têm sido cometidos em nosso país. Abusos contra a nossa liberdade de expressão, abusos contra liberdades individuais e da Constituição Federal, desrespeito à dignidade humana, desrespeito ao Código de Processo Penal, desrespeito a tudo." O senador agradeceu ao desembargador aposentado Sebastião Coelho por sua atuação na denúncia dos abusos e disse: "Peço ao Senhor Deus que a sua voz ecoe por todo o Brasil e que o Senhor inspire não só outros juristas, desembargadores e magistrados, mas outras pessoas comuns que utilizem sua voz, seus meios de comunicação. Simplesmente, o senhor não está pedindo nada além de respeito à nossa Constituição e às nossas leis." Jorge Seife Júnior afirmou que, no retorno do recesso parlamentar, continuará atuando na CPMI para defender os inocentes presos em massa. Ele lembrou: "Nunca vi golpe de Estado com bandeira do Brasil, terço e Bíblia na mão." O senador lembrou que a CPMI foi tomada pelo governo dizendo: "Estamos loteados de pessoas que querem blindar o executivo, que escondem imagens, que falaram que as câmeras estavam quebradas. Nós somos senadores, estamos pedindo imagens do Senado e não temos acesso. Nós nos sentimos aqui esterco." O senador afirmou: "Tenhamos fé. Estamos juntos no mesmo propósito de libertar os inocentes do 8 de janeiro, que estavam, acima de tudo, exercendo seu direito de liberdade de expressão e suas crenças político-partidárias." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, como o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados e impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vendo aí? Pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Jorge Seife, sou senador de primeira legislatura pelo estado de Santa Catarina. Quero dizer às senhoras e senhores que todos nós, senadores, especialmente os de direita, especialmente que têm uma consciência patriótica, eleitos por vocês, nós não somos parceiros de vocês. Nós somos irmãos compatriotas e lutamos pelo mesmo país. E, infelizmente, a caneta não está conosco. O que nós temos ouvido aqui dentro é: o Senado Federal não é revisor do Poder Judiciário. E eu concordo com isso, apesar de ser administrador de empresa. No entanto, nós estamos na CPMI, que foi uma vitória, acima de tudo, de Deus, do André Fernandes e de todos nós aqui dentro, para, ao menos, utilizar aquilo que o parlamentar tem mais de nobre, que é a sua voz, para denunciar os abusos que têm sido cometidos em nosso país. Abusos contra a nossa liberdade de expressão, abusos contra liberdades individuais, estupro da Constituição Federal, desrespeito à dignidade humana, desrespeito ao Código de Processo Penal, desrespeito a tudo. E eu falo com vocês, frustrado, que eu me elegi pelo estado de Santa Catarina, que praticamente votou 80% no candidato Jair Bolsonaro. Eu me elegi para fazer esse país crescer, para ver o nosso país prosperar, como nós nunca na vida havíamos visto. Eu tenho 46 anos, apesar de ter carinho e corpinho de 60, tenho 46, mas infelizmente venceu o outro lado. De que forma também não sei, porque o meu presidente, que a foto dele está lá no meu gabinete, meu presidente Jair Messias Bolsonaro, onde ele passa ele é celebrado, onde ele passa ele é ovacionado, é beijado, é honrado, é celebrado. E eu não entendo como um político não pode sair na rua, porque é hostilizado, e esse é o nosso maior patrimônio. Desembargador, o senhor falou que eu não conheço o senhor, eu sou um grande fã do senhor, mas não é da beleza egípcia ou grega do senhor, mas pela sua coragem. E quero dizer, e peço ao Senhor Deus, o qual tenho minha fé, minha crença, que a sua voz ecoe por todo o Brasil e que o senhor inspire não só outros juristas, desembargadores, magistrados, mas outras pessoas comuns que utilizem sua voz, sua rede social, seus meios de comunicação. Simplesmente o senhor não está pedindo nada, se não respeita a Constituição e as nossas leis. Nós não estamos pedindo nada. Então quero dizer aos senhores mais uma vez, nós temos uma votação nominal, tenho feito o meu melhor dentro da CPMI, e nós temos um objetivo dentro da CPMI, é realmente defender a covardia que fizeram com os nossos irmãos no 8 de janeiro. Não defendo vandalismo, não defendo invasão de patrimônio, mas eu costumo dizer lá, e eu vou falar muitas coisas, muitas vezes repetidas, porque eles se fazem de surdos, que eu nunca vi na minha vida golpe de Estado com bandeira do Brasil e com terço e Bíblia na mão. Não vi. Não estudei tanto quanto o nosso advogado. Cadê o advogado? Adorei a fala dele, acho que ele já foi embora. Mas eu nunca vi golpe de Estado assim, estudei alguns golpes, inclusive. Então, nós estamos lá
para defendê-los e chegarmos a alguma verdade, porque nós estamos lá loteados de pessoas que querem blindar o executivo, que escondem imagens nossas, que falaram que a Câmara do Palácio do Planalto estavam quebradas. Nós somos senadores, e eu concordo com o que o advogado falou, nós somos senadores e estamos pedindo imagens do Senado e não temos acesso. Então, muitas vezes, e eu peço perdão da palavra, senhoras e senhores, nós nos sentimos aqui esterco, empoderados, eu nem gosto dessa palavra, votados e eleitos pelo povo para representar os seus direitos, e aqui muitos processos legais totalmente desrespeitados. Mas, acima de tudo, eu creio na nossa bancada de oposição, eu creio na justiça divina, que essa não falha e não há quem sobreponha o poder do juiz supremo, que não é quem vocês estão pensando, é um que mora lá no céu e está sentado no trono. Conte com o senador Jorge Seife, conte com a oposição, conte com o nosso gabinete. Muito obrigado, tenhamos fé, estamos juntos no mesmo propósito de libertar os inocentes do 8 de janeiro, que estavam, acima de tudo, exercendo o seu direito de liberdade de expressão e as suas crenças políticas e partidárias. Muito obrigado.